Graça e paz, irmãs. Estamos aqui nesse dia para a gente iniciar a nossa primeira aula, né, que será a aula 6. E para iniciar eu gostaria de fazer uma oração. As irmãs não estão aqui comigo, mas eu tenho certeza que estamos juntas em pensamento. Senhor meu Deus, a Ti toda a honra e toda a glória e toda a adoração, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor Deus, para que o Senhor esteja presente através da Tua palavra. Ó Senhor, que não tenha nada de mim, Senhor, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, usa-me como um vaso vazio de mim, Pai, mas cheio de Ti, Senhor, para trazer os Teus princípios e a Tua palavra, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, esteja conosco durante esse tempo que estivermos juntas, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, irmãs, eu gostaria nessa noite, como nós sempre fazemos, nós temos sempre um louvor. E eu queria pedir para uma pessoa vir fazer esse louvor nessa noite para nós. E vocês, quem não conhece ainda, vão conhecer o meu esposo. Vem cá, Lê. Minha equipe de louvor aqui presente. Graça e paz, irmãs. E esse louvor é um louvor que o Ale compôs há um bom tempo já. E ele fala muito conosco. Amém, irmãs? Pra me guardar, me proteger, orientar o meu viver. Em qualquer situação, seja boa ou não, comigo está pra me ajudar na minha mente e no coração. Jesus seja boa ou não, comigo está pra me ajudar na minha mente e no coração. Jesus é grande, maravilhoso, divino Salvador. Jesus é grande, divino Salvador. Glória a Deus. Obrigada, amor. Amém, irmãs? Então, vamos iniciar nossa aula. A nossa aula, ela hoje fala do princípio que o coração sábio ensinará a sua boca. Então, a mulher sábia, ela fala com sabedoria e ela entende como o seu coração afeta as suas palavras. Então, eu gostaria que as irmãs abrissem em Provérbios 31, 26. Provérbios 31, 26.
Então, em 31, 26 fala assim, ó. Fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, as irmãs sabem que é um provérbio que fala da mulher virtuosa, né? Então aqui ela tá falando, né? Essa parte tá falando assim, algumas coisas que a mulher virtuosa faz, e aí o 26 fala, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então, irmãs, depois de nós entendermos que a mulher sábia precisa ter o temor do Senhor, a devoção completa ao Senhor e o cuidado, o zelo com as coisas de Deus, em obediência aos mandamentos da palavra, hoje nós iremos entender que o coração sábio ensina a própria boca, né? Em Provérbios 16, 23, as irmãs podem abrir também, Provérbios 16, 23. Provérbios 16, 23 diz assim, olha, o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Então, irmãs, as pessoas dizem que a coisa mais poderosa que existe no mundo, mais destrutiva, são as armas, né? São as bombas atômicas, né? Mas a palavra de Deus, ela nos diz que a coisa mais poderosa que existe são as palavras, né? Então as palavras, elas têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. Então quando nós começamos ali o livro em Gênesis, quando nós temos a criação do mundo, né? A palavra, ela já se faz presente, porque ela começa assim, no princípio, né? Deus criou os céus e a terra e ele disse, haja luz, haja o firmamento, haja. Então ele foi dizendo coisas, né? Então nós sabemos que as palavras, elas são as coisas mais importantes desse universo. Deus criou todas as coisas do mundo através das palavras. Então eu não vou ler Gênesis para vocês, porque é um texto grande, mas depois eu gostaria que as irmãs olhassem. E a palavra disse aparece em vários momentos nesse texto. Por quê? Porque para mostrar para nós, para deixar para nós o ensinamento da importância das palavras, né? Então, quando nós percebemos as palavras nessa passagem, está mostrando o valor da palavra gerando vida, né? Em João 1 também, quando fala assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas a partir dele. Então quem estava com Deus no princípio? O verbo. E quem é o verbo, irmãs? O verbo é Jesus. Então desde o princípio Jesus estava lá. Quando Deus disse haja luz, estava falando com o verbo, com o logos, a palavra. Então foi Jesus, através da boca de Deus, que criou tudo o que existe e tudo o que é. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma pessoa, irmãs. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. Anotem isso. E essa pessoa se chama Jesus. A partir dele, todas as coisas foram criadas e continuam sendo geradas a partir de quem? A partir de Jesus. Então todas as coisas foram criadas e continuam sendo geradas a partir de Jesus. A palavra geradora, criadora, que trouxe vida e continua trazendo, chama-se Jesus, irmãs. Então o próprio Senhor Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a fonte geradora de vida, irmãs, é Jesus. Então, a palavra de Deus chama Jesus de a divina semente. Em 1 João 3,9 é falado dessa forma, que Jesus é a divina semente. Então, quando a divina semente for plantada no nosso coração, a vida de Cristo estará sendo gerada em nós. Então, irmãs, eu queria que a gente
parasse aqui um pouquinho para nós pensarmos, e essa manhã eu estava preparando essa aula para vocês, e eu estava pensando em todas as aulas que nós passamos anteriormente. Então nós falamos do temor do Senhor, nós falamos de ter o coração inteiramente devoto ao Senhor, nós falamos em tirar os ídolos, esvaziar o nosso coração de todas as coisas que estivessem dividindo o nosso coração, né? Para que nós pudéssemos ter esse coração vazio de tudo que pudesse impedir o nosso relacionamento com o Senhor. Então que o nosso coração pudesse ser uma terra fértil, para que a divina semente seja lançada nessa terra fértil. Então entendam, irmãs, que tudo que nós falamos anteriormente é um preparo para a gente entender como é essa divina semente dentro do nosso coração, para que ela esteja presente, para que ela gere Cristo em nós. É necessário que as outras coisas saiam, né? A palavra de Deus, ela diz assim, que não tem como colocar vinhos novos em odres velhos, né? Por quê? Porque não tem como você encher alguma coisa que já está cheia. Então nós tínhamos que tirar todas essas coisas que estavam impedindo, que estavam dividindo o nosso coração. Então eu espero, irmãs, que vocês tenham conseguido fazer isso quando nós entregamos os ídolos. As irmãs que deixaram para fazer em casa porque ainda não estavam preparadas, eu espero que vocês tenham conseguido fazer isso, irmãs, porque a divina semente, que é Jesus, ela só consegue entrar, germinar, e nós podemos ver Cristo sendo gerado em nós a partir do momento que nós esvaziarmos das outras coisas. Então, nós precisamos entender, irmãs, que nós não temos nada de bom e de bem dentro de nós, a não ser aquilo que a vida de Cristo tem manifestado em nós. Então, Deus encerrou todos nós debaixo da desobediência lá no Éden, né? Então, nós só começamos a conhecer a Deus a partir do verbo vivo que é Jesus. Então, irmãs, não existe nada de nós, nada humano que nós podemos fazer para que haja transformação, para que haja mudança. Essas mudanças só vão começar a acontecer quando a divina semente estiver plantada no nosso coração. E a partir daí, nós teremos Cristo sendo gerado em nós. Então eu falei para a minha outra turma que nós temos aí quase que um período de gestação para vermos Cristo sendo gerado em nós. E o que é Cristo ser gerado em nós? É que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com Cristo. É isso que nós esperamos quando nós falamos da divina semente, porque é esse o propósito de Deus, que nós conheçamos a obra de Cristo e que nós vivamos em santidade. O que é viver em santidade? É tentarmos ser o mais parecidos com Cristo nesta terra. É que nós possamos ser pequenos Cristos andando pela terra, resplandecendo a glória de Deus por onde nós passarmos. Então, quando Jesus entra em nossa vida, a divina semente começa a crescer e a gerar vida dentro de nós. Mas escutem só, irmãs, eu já falei para vocês uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele é um cavalheiro, um gentleman. Ele não invade, ele não entra, ele não arromba portas para entrar no nosso coração. Ele só entra quando nós abrirmos essa porta. É um cavaleiro gentil que ele só entra quando nós convidamos para entrar. Então nós precisamos tomar essa decisão. Então nós somos frutos das palavras que nós ouvimos, que são lançadas em nosso coração, irmãs. Então, você come e experimenta todos os dias o fruto das palavras que você já lançou. Então, todas as aflições, dificuldades que nós temos foram geradas por palavras. Ou palavras que nós mesmos geramos, ou palavras que algumas pessoas, nossos pais, lançaram para nós. Então, nós precisamos entender
que a palavra que sai da nossa boca, ela vai acontecer de duas formas, ou ela vai gerar vida, ou ela vai gerar morte. Então muitos de nós, irmãs, fazemos orações pedindo a transformação dos nossos esposos, dos nossos filhos. Daí nós acordamos, ajoelhamos, oramos, Senhor, abençoa minha família, protege meus filhos, coloque eles nos teus caminhos. E aí nós levantamos e lançamos palavras contrárias a essa oração, né? Então quando nós nos exaltamos, quando nós xingamos, né? Então você cancela essa oração. Então você abençoou, mas aí você teve uma outra atitude, né? E aí então você cancela aquela oração que você fez. Então as nossas palavras, nós precisamos entender a força que tem as palavras. E o Senhor deixa esse ensinamento para nós, quando tudo que Ele vai fazer, quando Ele cria o mundo, é através da palavra. Então, muitas de nós, irmãs, usamos palavras contrárias à esperança de uma resposta das nossas orações. Mas, quando nós falamos em esperança, né, a esperança, ela aparece muito na Bíblia. Nós vemos várias passagens que falam na palavra esperança, né, que é diferente de expectativa. A expectativa, a gente espera, sim, é uma espera, mas sem a gente ter certeza do que vai acontecer. Agora, a esperança, irmãs, uma coisa que eu aprendi e que eu achei lindo. A esperança, ela é uma espera com confiança. Então, é assim que nós esperamos quando nós temos a divina semente em nós, Cristo em nós. Esperança, espera com confiança, com convicção de que o Senhor irá cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Então, em Tiago 3, 10, 12, irmãs, eu vou ler para vocês rapidinho. Tiago 3, de 10 a 12. Nós já lemos essa passagem, mas eu gostaria de ler novamente. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o que essa palavra quer dizer para nós, irmãs? Que nós não podemos ter essa incoerência, né? Então, ao mesmo tempo que nós falamos palavras de bênção, nós falamos palavras de maldição também. Então, quando isso acontece, irmãs, vocês podem ter certeza que a palavra de maldição ela vai cancelar a palavra de bênção. Então, a palavra ela nos ensina que não pode ser assim, que nós não podemos ter essa incoerência, né? Da mesma boca proceder bênção e maldição. Nós temos que sempre proferir palavras de vida, né? Então a palavra de Deus diz o seguinte: pais, cuidem para não desanimarem seus filhos, então, ou até mesmo seus maridos. De que forma você faz isso? Através de palavras ou a falta delas, né? Então, eu coloquei aquele vídeo do arroz novamente para vocês assistirem, irmãs, porque esse vídeo ele cabe muito nessa aula, né? Lembra que nós vimos lá no vídeo que aquele chinês, por incrível que pareça, né? Nós estamos vivendo essa situação toda, né? E falando muito da China, mas é um chinês. E ele profere palavras ruins, né? Palavras de maldição sobre aquele pote de arroz, palavras boas e o último pote ele ignora, lembra? E os efeitos piores são aqueles em que em que o pote foi ignorado, foi o que mais teve, foi devastador, né? O que aconteceu com aquele último pote, apodreceu, né? Criou mofo, foi o pior resultado. Então isso acontece também. Então nós precisamos prestar muita atenção. E eu falo isso, mas não que eu não erre também, né? Em alguns momentos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes
os nossos filhos, eles estão pedindo ajuda em algumas coisas para nós, né? Ontem mesmo eu tive um momento que eu vou compartilhar com as irmãs. Na hora de dormir, a minha filha, a minha Amandinha, a minha menor, ela tem muito medo, né? Então a gente tem um problema, né? Que ela tá querendo ir para minha cama todas as noites e eu tenho tentado entender o porquê desse medo que ela tem, né? E ontem nós conversamos, né? À noite eu vim aqui pro quarto dela, fiquei com ela e ela o tempo todo querendo ir pro meu quarto e eu falava, não, vamos conversar. E foi um momento, irmãs, que ela se sentiu segura para falar. E ela começou a falar coisas de quando ela estava no G4, né? Que ela tinha 4 aninhos. Coisas que eu não sabia. Coisas que feriram ela, né? Que causou sofrimento para ela, mas que naquele momento ela não sabia verbalizar. Então é importante, irmãs, que nós possamos criar esses momentos com os nossos filhos, com nossos esposos também. Porque às vezes essa correria do dia a dia que nós temos, nós não paramos para ouvir, né? Então é um alerta para nós, né? Para que a gente consiga ouvir as pessoas, ouvir mais, né? E a palavra de Deus fala isso, que nós temos que ouvir mais e falar menos, né? Então, irmãs, nosso coração é uma terra fértil. E se as palavras são sementes, cada palavra lançada cai na terra, no coração de alguém ou no seu próprio coração. Então ela vai dar frutos e nós comeremos desses frutos. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós falarmos ou tudo que for lançado de palavras no nosso coração, um dia nós teremos notícias dessas palavras. O que são as notícias? As notícias são as consequências das palavras que nós dissemos e das palavras que foram lançadas sobre nós também. Então, muitas coisas, irmãs, isso é muito sério, muitas coisas estão morrendo ou deixando de existir na nossa vida em consequência das nossas palavras ou a falta delas. Então, às vezes, irmãs, nós dizemos palavras assim como eu tenho medo, eu não vou conseguir, por que isso está acontecendo? São palavras contrárias à nossa oração de bênção, porque muitas vezes nós oramos e o Senhor coloca uma convicção de que tudo vai dar certo, mas aí nós vem esses pensamentos e os pensamentos virão, irmãs. Só que nós não podemos deixar que esse pensamento desça para o nosso coração e saia pela nossa boca. Então nós precisamos entender, ter sabedoria para lidar com esses pensamentos que eles virão, mas que eles não desçam para o nosso coração e que não sejam proferidas palavras nesse sentido. Então, como nós vamos limpar o nosso coração, né? Então, em Provérbios 16, 23, Provérbios 16, 23, fala com a gente nesse sentido, irmãs, olha. Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Olha que lindo isso, irmãs. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Então, o coração do sábio instrui a boca. Então, o coração do sábio ensinará a sua boca a explicar as coisas, criando um ciclo do coração para a boca e da boca para o coração. Então, na aula que nós vamos mandar para vocês, vai ter um desenho. Então, tem o desenho de uma boquinha e de um coração. E é um ciclo. Então, da boca para o coração e do coração para a boca. Então, sempre vai ser esse ciclo. Então, do coração para a boca, como que virão essas palavras? Então, nós precisamos ver o que tem dentro do nosso coração. E aquilo que tem dentro do nosso coração é aquilo que irá sair pela nossa boca, né? Então, nós não podemos nos enganar, irmãs.
Por isso que nós fizemos aquela aula dos ídolos antes. Porque um coração cheio de amargura, de ressentimento, de ofensa, de malícia, de crítica, um coração cheio dessas coisas, ele só vai falar dessa forma. Então, quando nós vemos uma pessoa, irmãs, que ela é dura nas palavras, ela é crítica, ela sempre fala com amargura das coisas, né? Você sempre vê um rancor, né? Quando você vê uma pessoa falando dessa forma, irmãs, vocês podem ter certeza que é disso tudo que ela está falando que o coração dela está cheio. Então ela não perdoou, então ela não passou por cima, então ela não é nova criatura. Então nós precisamos entender isso, irmãs, que quando nós vemos uma pessoa, ou quando nós mesmos, aí é o momento que nós precisamos olhar para nós mesmos. Quando nós estamos falando coisas negativas, ou coisas rancorosas, ou coisas grosseiras, é disso que o nosso coração está cheio. Então nós precisamos parar e olhar como nós limpamos o coração, como é feita a limpeza do coração, né? Então o coração limpo, a boca vai gerar palavras de vida, né? Então não há justificativa, irmãs, para as palavras que lançamos. Então todas as palavras ditas, elas saem direto do nosso coração. Então nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio, a palavra de Deus diz isso. Então, em Provérbios 10, 11, vamos lá, Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Veja bem, irmãs, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. A boca do justo. Quem é o justo do ponto de vista de Deus, irmãs? Do ponto de vista de Deus, o justo é aquele que não justifica o seu erro, mas corrige. Porque só existe um único justo, que é Jesus. Então, a pessoa fala assim, ó, vocês já viram pessoas que falam assim, eu não queria dizer isso, mas saiu, quando eu vi eu já falei, não era isso que eu queria dizer. Irmãs, era isso que você queria dizer. Porque você disse aquilo que o coração está cheio. Então, não existe justificativa para uma palavra grosseira, entende? Então, o nosso ouvido, ele prova as palavras da mesma forma que o nosso paladar prova a comida. Então, a palavra diz que só há um justo. Então, nós lemos aqui, né, que o justo, como que eu falei? Provérbios 10. Vamos ver de novo. Provérbios. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Então, a boca do justo é fonte de vida. Então, quem é justo é aquele que não justifica o seu erro, mas se corrige. Ou seja, o justo é aquele que tem a humildade de reconhecer o quanto é pecador, o quanto erra, né? Então, irmãs, a palavra de Deus diz que só há um justo. Se alguém me ofende, então isso não é uma justificativa para eu ofender. Então a única coisa que me justifica é eu ter a atitude do único justo, que perdoou quem o ofendeu, que abençoou quem o amaldiçoou. O justificado faz o mesmo que o justo cordeiro, que é Jesus. Então, irmãs, o justo cordeiro, Jesus, nós conhecemos a história, né? Ele deu outra face. Ele dizia para, se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas, né? Perdoar quantas vezes for necessário. Essa é a atitude do justo cordeiro, né? Então é a atitude que nós, os justificados, temos que ter. Nós temos que ter a atitude do justo, do único justo. Então todas as coisas que nos acontecem, nós têm o propósito de nos moldar,
de nos conformar à imagem e semelhança do Filho de Deus, né? Então, se você entender que a divina semente, o Logos vivo, está em você, então você será moldado, você será conformado, você tomará a forma, né, de Deus, de Jesus. Então nós estamos em obra, irmãs. Então a gente precisa entender isso, que assim, tem pessoas que estão pregando aí que nós já somos justos, que nós já somos perfeitos. Não. Nós estamos em plena obra do Espírito Santo. Eu lembro que na outra turma, quando nós falamos isso, depois uma irmã mandou uma plaquinha e tinha um homenzinho trabalhando com uma enxada na mão, e aí falava assim: estou em plena obra do Espírito Santo. E é assim que nós estamos, irmãs. Nós estamos em plena obra. Nós estamos sendo moldados. Então, todas as coisas difíceis que estão acontecendo na nossa vida, elas são para nos moldar, né? Então, o maior trabalho que o Espírito Santo tem, irmãs, o maior trabalho, entendam isso, é vencer a nós mesmos. Ganhar a nossa rendição total para a obra que Ele quer. Então, irmãs, para isso nós precisamos entender por que essa obra do Espírito Santo é uma obra tão difícil e às vezes leva uma vida inteira, né, para acontecer. Porque o nosso coração, ele é muito duro. Ele é mais duro que uma rocha. E em Jeremias 23, 29 diz assim, deixa eu colocar aqui e eu vou ler rapidinho aqui com as irmãs. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29 diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Né? Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então nós precisamos da palavra para quebrar esse nosso coração. E nós precisamos entender que a gente precisa trocar esse coração duro por um coração de carne. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que nós precisamos de um transplante de coração. E Deus disse que faria isso. Você acredita que Deus falou que Ele vai fazer um transplante de coração em nós, irmãs? E isso está em Ezequiel 36, 25, 26. Eu vou ler para as irmãs. Jogarei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Olha que lindo isso, irmãs. Em Ezequiel 36, 25, 26. Jogarei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Vocês conseguem entender, irmãs, aqui a sequência que acontece para limpar o coração? Então o Senhor vai jogar água. Quem é a fonte de água viva? Quem é a fonte dessa água? Jesus Cristo. E nós falamos que Jesus Cristo é a palavra. Então Ele jogará a fonte de água. Essa fonte de água vai limpar, vai purificar o nosso coração, vai tirar todas as impurezas, vai tirar os ídolos que nós falamos na aula passada. E a partir dessa limpeza, o que vai acontecer, irmãs? O Espírito Santo de Deus habitará. E Ele fala aqui
e eu colocarei um novo espírito, que é o Espírito de Deus. E aí nós tiraremos o coração de pedra e em troca nós nos daremos um coração de carne. E esse coração de carne, irmãs, é um coração que se dobra, é um coração que se rende, é um coração que se entrega ao Senhor. Então, enquanto nós tivermos a dureza do nosso coração, irmãs, esse Espírito de Deus, o Logos vivo, a divina semente, ele não vai conseguir entrar no nosso coração. Então nós precisamos antes fazer o transplante. Nós precisamos primeiro limpar o nosso coração. Então, irmãs, eu peço para vocês fazerem o que eu fiz. Ore a Deus para que Ele mude o seu coração, para que Ele troque, para que Ele faça esse transplante. Que vocês passem por essas etapas que eu falei. E a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar o nosso coração e transformar o coração de pedra em coração de carne, que é sensível a um leve movimento de Deus, sensível ao toque de Deus. Ele se dobra, ele se rende. Então, irmãs, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, Jesus falou, bem-aventurados os limpos, os puros de coração. E vem de encontro com isso, irmãs. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, nós não conseguimos ter intimidade com Deus se o nosso coração não estiver limpo. Isso que nós precisamos entender. Então a coisa mais dura que tem no universo é o coração do homem. Então quanto mais duro for esse coração, mais circunstâncias difíceis Deus vai trazer para quebrar esse coração. Então, irmãs, a britadeira que está aí na sua casa, do seu lado, que Deus colocou aí do seu lado, é para quebrar o seu coração duro. Tem pessoas que o coração é duro, mas ele precisa só de uma pedra para esmiuçar, né? Para bater. Outros precisam de uma pedra maior, mas tem gente, irmãs, que tem um coração tão duro que precisa de uma britadeira. E às vezes essa britadeira está aí do seu lado, tem um nome. É o seu marido, é o seu filho. Entende, irmãs? Então Deus, ele trabalha com circunstâncias para quebrar o nosso coração, porque só quando esse coração tiver quebrado, tiver transplantado por um coração sensível de carne, é que o Senhor vai conseguir trabalhar. Então, nós reagimos ao tom da palavra, como ela é lançada. Então, se alguém grita com você, a tendência é que você reaja da mesma forma. Mas a mulher sábia, ela é rápida no ouvir, tardia no falar e tardia no irar-se. Então, irmãs, eu não estou dizendo, e eu não quero que as irmãs pensem que eu também não tenho os meus altos e baixos aqui em casa, né? Mas quando nós reconhecemos, né? Quando nós temos esse coração ensinável, esse coração que se dobra, esse coração que se rende, no momento em que essa situação acontece, o Espírito Santo já fala para nós que nós estamos errando. Então, nós precisamos ter esse coração. Então, às vezes, irmãs, a gente tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo, é que eu sou sincera. Eu falo desse jeito mesmo porque eu sou sincera. Não, irmãs, você fala desse jeito porque o seu coração está cheio de coisas pesadas, coisas ainda, rancores, mágoas. Por isso que você fala desse jeito. Então você precisa limpar o seu coração dessas coisas. Então essa pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo. Eu tinha uma moça lá no nosso curso que ela era carioca. E ela falava assim, eu sou assim mesmo. É que eu sou sincera, eu falo mesmo. Falo tudo que eu penso, que eu sou sincera. E essa moça, irmãs,
ela foi o testemunho mais lindo que teve, foi o dela, porque ela era uma feminista, ela era aquela que ela mandava, ela colocava o dedo na cara do marido dela, e no final do curso ela foi tão transformada, tão quebrantada, que o falar dela era doce, era diferente, ela deu o testemunho, parecia outra pessoa. Então essa pessoa que fala dessa forma agressiva, que fala dessa forma dura, violenta às vezes até, ela não conhece a graça de Deus, né? Então quem fala com graça não ofende, mesmo que seja ofendido, não amaldiçoa, mesmo que tenha sido amaldiçoado, não se irrita, mesmo que tenha sido o objeto de irritação. Se a pessoa está irritada, mas não é hora de conversar, né? Então, às vezes, existe uma situação, uma conversa, às vezes com o seu marido, às vezes com os filhos, e a gente precisa ter a sabedoria de que, às vezes, não é o momento de você continuar naquela conversa. Deixa a pessoa sair, né? E ora, para que aquele momento passe, né? Então, nós precisamos ter sabedoria para saber o momento de falar. Então tem mulheres que querem fazer uma DR, quando o marido chega do trabalho, às vezes 10 horas da noite, quer fazer DR, não dá. Quer fazer DR na final do campeonato do time do marido, não dá. Então nós temos que ter a sabedoria para escolher o momento certo. Não é que nós não vamos falar nunca, né? Mas quando a gente pensa, ora para falar, as palavras vão sair de uma forma diferente, vão sair com graça, vão sair com sabedoria, e elas vão surtir um efeito diferente. Lembre-se que quando você lança a palavra, ela vai cair no coração também de alguém. Então nós precisamos saber como lançar essas palavras. Então, irmãs, o coração limpo, nós vamos ter uma boca limpa, e essa boca vai gerar vida. Essas palavras que nós vamos proferir vão gerar vida. Então nós precisamos entender que existem alguns passos, né? Então a mulher sábia, irmãs, ela como que a gente vai fazer essa correção, né? Então nós precisamos, primeiramente, eu vou recapitular algumas coisas. Nós precisamos entender que um coração cheio de amargura, de ressentimento, de ofensa, de perversidade, de malícia, de crítica. Irmãs, quando que eu falo de malícia, às vezes, irmãs, a gente está num mundo, nós estamos ouvindo tanta coisa, está chegando tanta mensagem, tanta coisa, e às vezes as pessoas estão fazendo piada com coisas santas, irmãs. O santo e o profano não se misturam. As coisas de Deus, elas têm que ser santas, sempre. Você tem que ser santo no seu trabalho, santo na sua casa, santo na igreja, santo onde... Não existe, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não falo palavrão, mas eu estou em casa, ninguém está vendo, né? Não, o santo e o profano não podem caminhar juntos, né? Então às vezes a gente acha que é uma coisa, uma bobeira, mas nós precisamos limpar o nosso coração também com essas coisas, né? Porque são palavras, irmãs. Piadas com pessoas. Às vezes eu vejo, eu falo, sabe, conheço pessoas que fazem piada, humor negro que eu falo, sabe, piada com, às vezes com a deficiência de alguém, às vezes com... isso é uma coisa que ofende demais a Deus, irmãs, porque a coisa mais preciosa para Deus são as pessoas. E você fazendo piada com pessoas, você está entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Você está falando, irmãs, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas agora eu não vou poder falar mais nada, eu não vou poder brincar, não, irmãs. Nós, o povo de Deus, as pessoas têm uma imagem que o povo de Deus é um povo triste, um povo que não faz nada. Mas hoje eu tenho uma família em Cristo, né, graças a Deus. E quando a gente se reúne, a gente dá muita risada, a gente brinca muito. E são brincadeiras tão saudáveis, tão ingênuas, é tão gostoso, sabe? E às vezes, porque, como eu já falei para vocês, a minha família não são todas, aliás, sou eu e mais a minha sobrinha, que a minha família, né, e a minha sobrinha hoje, graças a Deus, ela conheceu Jesus, mas o resto da minha família não é crente. Então, quando a gente está lá no meio deles,
É tanta coisa que sai, sabe? É tanta coisa. E a gente não pode se deixar contaminar, né? Então, nós precisamos olhar para nós, irmãs, encontrar essas coisas, encontrar essa amargura, esse ressentimento, essa falta de perdão, irmãs. Nós precisamos encontrar essas coisas e nos arrepender e pedir perdão a Deus e pedir os sentimentos do nosso coração. Somente os puros, os limpos de coração verão a Deus, irmãs. Isso é muito forte. Então, às vezes eu encontro mulheres que me perguntam assim, eu não entendo isso quando você fala, que Deus fala com você, que Deus te responde. Irmãs, eu não falo isso para me vangloriar de jeito nenhum. Eu falo isso para eu exemplificar para vocês que nem sempre foi assim. Eu passei anos e anos dentro da igreja, anos e anos indo aos domingos do culto, já conhecia Jesus, mas eu não tinha relacionamento. Então eu ficava sempre pensando assim, eu falava, meu Deus, quando que Deus vai falar comigo? Né? Mas eu não entendia que tinham coisas no meu coração que impediam isso. Então, irmãs, essa limpeza do coração, tem várias coisas que vão acontecer. Vocês vão ter relacionamento, vocês vão conseguir entender, discernir as coisas que o Senhor quer falar, né? E a segunda coisa, irmãs, para nós fazermos essa correção, a mulher sábia, ela evita ostentar-se e procurar briga, né? Então você precisa entender isso, irmãs, porque assim, quando você entra numa briga com seu esposo, ou com seus filhos, ou com quem quer que seja, você entra numa briga querendo ter razão, né? Porque às vezes a gente não concorda, a pessoa está falando uma coisa e você não concorda, né? Então hoje eu estou vivendo muito isso, porque hoje a gente está nessa questão aí de coronavírus, né? Então eu, como sou da área da saúde, para mim entender algumas coisas, o funcionamento de um vírus, de uma doença, para mim é fácil, porque isso é meu dia a dia, né? Mas aí eu fico escutando pessoas que não entendem nada e querem falar sobre algo que elas não entendem. Então você imagina como que é difícil para mim e para os médicos, eu acredito aí que devam estar ouvindo tanta coisa. E aí, você já pensou se a gente for ficar comprando briga com todo mundo que estiver falando alguma coisa que a gente não concorda ou que a gente acha que está errado? Irmãs, nós vamos ficar nervosa, infeliz e vamos arrumar briga com o mundo, entende? Então assim, eu sempre me posiciono dessa forma. Você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Então, se você quer ser feliz, evita confronto, evita, sabe, ficar discutindo coisas, porque assim você não vai mudar a cabeça de ninguém, né? Então a gente estava falando semana passada, né, que a gente tem que parar de querer doutrinar o marido, de querer enfiar as coisas, né, na cabeça, igual a irmã mandou uma mensagem, achei muito engraçado, ela falou, às vezes dá vontade de pegar e enfiar, né, a coisa na cabeça. E às vezes a gente sente isso, dá vontade de pegar assim, se a gente pudesse pegar um martelo, já falando de martelo aqui, né, quebrar e enfiar lá dentro, a gente faria, né? Então às vezes a gente tem essa coisa, mas a gente não pode mais, porque quem convence é o Espírito Santo. E em outras situações no mundo secular, a gente mesmo não tendo nada a ver com questões espirituais, a gente não vai conseguir convencer ninguém, as pessoas têm as opiniões delas, então a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. A gente pode discordar, mas a gente precisa aprender a conviver. Então, irmãs, para encerrar, nós vamos ler Tiago 3,17. 3,17. Nós vamos encerrar com esse versículo, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha que lindo isso, irmãs. Leiam depois de novo.
Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, irmãs, é isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou para sermos pacificadoras, guardiãs dos nossos lares, com palavras puras, pacíficas, sem mentira, sem hipocrisia e sem engano. Então o Senhor nos chamou para sermos guardiãs dos nossos lares, pacificadoras, irmãs. Então nós não entre em brigas dentro do seu lar, discussões. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Cuide das suas palavras. Amém, irmãs? E aí eu vou passar agora o exercício dessa semana para vocês, irmãs. O exercício dessa semana vocês lembram que eu passei um exercício para vocês elogiarem as pessoas. Ninguém nem comentou, né? Nem sei se vocês fizeram o exercício direito, mas aquele exercício era para a gente já juntar com esse aqui também, tá? E o exercício dessa semana é o seguinte: nós vamos recolher as palavras de ofensa que nós jogamos nas pessoas. Como que é recolher? Eu vou tentar lembrar. Entra no seu quarto, se ajoelha, ora e pede assim: Senhor, traga ao meu coração as pessoas as quais eu ofendi com as minhas palavras. Traz à minha mente essas pessoas. E vocês vão recolher essas palavras. Então assim, ó, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Eu disse para o meu marido o seguinte: você nunca vai para frente, você nunca vai ser nada. Ou eu disse para o meu filho: você é um inútil, você não presta para nada. Ou eu disse para o filho: você é burro igual seu pai. Então isso são as sementes que eu joguei, as ofensas que eu joguei. E aí os frutos que eu colhi, né? Então a pessoa que falou para o marido: você não vai ser nada. Aí o que vai acontecer? O que ela vai colher? Lembra que eu falei lá? Que tudo que nós dissermos, nós vamos ter notícia algum dia dessas coisas. Então, pode acontecer a falta de crescimento profissional e a falta de condições desse homem ser o provedor da sua família. Então você lançou essa palavra e depois você colheu o fruto, que é ver o seu marido não conseguindo ser o provedor, não conseguindo prover as necessidades da sua família. Então isso é uma consequência daquela palavra que você lançou. Você falou para o seu filho: seu inútil, você não presta para nada. E aí o seu filho cresce, e aí ele não trabalha, ele não faz nada, ele não estuda, ele não toma decisões. Ou então você falou para o seu filho: você é burro, igual ao seu pai. Aí você lá na frente você vai ter um filho complexado com a autoestima baixa. Vocês entenderam então, irmãs? Vocês vão colher. Eu estou tentando falar um pouquinho mais alto porque começou uma chuva aqui, está muito barulho. Vocês vão recolher as palavras de ofensas que vocês fizeram para o marido, para o amigo, para a irmã, para a mãe, para quem vocês jogaram essas palavras. Vocês vão recolher. Se possível, vocês peçam perdão para essas pessoas. Voltem para lá, para aquele lugar, se vocês puderem. Peçam perdão. Olha, eu queria te pedir perdão por aquela palavra que eu falei para você há 10 anos atrás. Mas peçam, irmãs, recolham essas palavras e cancelem, porque vocês podem estar determinando coisas para essas pessoas futuras. Amém, irmãs? Então o exercício dessa semana: recolher as palavras de ofensa que vocês já jogaram para as pessoas. Então, pega um papel, anota. Se vocês conseguirem até reconhecer os frutos, então assim, vai ter coisas, irmãs, que vocês não têm mais como remediar, que já aconteceram. Então, quem tem filhos adultos e que proferiram palavras, não tem como você mudar algumas coisas, mas vocês ainda há tempo de vocês pedirem perdão para os seus filhos. Amém, irmãs? Então, eu vou encerrar agora.
né, fazendo uma oração. E eu gostaria que as irmãs revissem essa aula, quantas vezes for necessário, anotem os versículos que nós trabalhamos, leiam, pegue a Bíblia, irmãs. Olha, a Bíblia é o nosso manual, pega ela, lê na palavra, não fiquem só com o que eu falei, lê aqui na palavra. Por favor, eu peço para vocês aproveitarem ao máximo essa aula, tá bom, irmãs? Então vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada, graças te damos, Senhor, por este momento, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, ainda sermos trabalhadas, depois de ouvir essa aula, Senhor, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, continue essa obra, Senhor, de vencer nós mesmos, de vencer as nossas fraquezas, que nós possamos, Senhor Deus, fazer esse transplante de coração, que nós possamos também, Senhor, limpar o nosso coração de tudo aquilo que impede que nós estejamos em plena conexão contigo, Senhor, que as coisas que nos impedem de estar alinhados com a tua vontade e com o teu querer e com as tuas bênçãos, Pai. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo e o meu abraço.